Você já se perguntou como Matusalém conseguiu viver incríveis 969 anos? Teria ele descoberto um segredo oculto sobre a vida? Ou será que sua longevidade foi um sinal profético de algo muito maior? A verdade é que a história de Matusalém esconde um mistério profundo que vai muito além da sua impressionante idade. Seu nome carregava uma mensagem oculta, sua vida estava ligada a um evento catastrófico e sua existência foi um reflexo da paciência de Deus antes do juízo final. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos por trás da vida do homem mais velho da história, entender como sua morte marcou o fim de uma era e, mais importante, aprender lições valiosas para a sua vida hoje. Se você quer saber o que Matusalém nos ensina sobre a misericórdia e a justiça de Deus, fique comigo até o final, porque esta revelação pode transformar sua visão sobre o tempo que nos resta. Então, antes de continuarmos, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo como este e deixe aqui nos comentários. Você acredita que a longevidade de Matusalém foi um milagre ou um sinal profético? Quero saber sua opinião. Agora, vamos mergulhar no mistério de Matusalém. Matusalém é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Sua vida atravessou gerações marcantes, conectando o mundo de Adão ao tempo de Noé. Em Gênesis 5:27, lemos: "Foram todos os dias de Matusalém 969 anos. E morreu. Mas como ele viveu tanto tempo? Qual o segredo por trás de sua impressionante longevidade?" Essa questão desperta curiosidade e nos leva a refletir sobre o propósito da vida e os mistérios da criação divina. A longevidade extrema de Matusalém não foi um caso isolado. Nos tempos antigos, muitos patriarcas viveram séculos, o que sugere um ambiente muito diferente do nosso. O mundo antes do dilúvio era mais puro, sem a mesma degradação biológica e ambiental que temos hoje. Além disso, a proximidade com Deus e uma vida alinhada com seus princípios poderiam ter contribuído para essa vitalidade impressionante. Afinal, a obediência a Deus sempre trouxe bênçãos físicas e espirituais ao longo da história. Outro ponto intrigante é que Matusalém não era apenas um homem de idade avançada, mas um elo vivo entre os primeiros patriarcas e a geração de Noé. Ele testemunhou mudanças drásticas na humanidade e possivelmente viu o aumento da maldade no mundo. Sua vida, tão longa e marcante, pode ter servido como um lembrete constante da paciência de Deus para com a humanidade. Assim como sua idade avançada é um mistério, também é um símbolo da misericórdia divina. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. O tempo de Matusalém sobre a terra não foi apenas uma demonstração de resistência física, mas um testemunho da soberania de Deus. Ele viveu exatamente até o momento do dilúvio, o que sugere que sua presença era uma contagem regressiva para o juízo divino. Se a sua longevidade foi uma extensão da paciência de Deus, isso significa que, enquanto ele viveu, havia esperança para o arrependimento da humanidade. Matusalém nos ensina que a vida é um presente divino e deve ser usada com propósito. Embora hoje não vivamos séculos como ele, temos a oportunidade de impactar gerações com nossa fé e nosso testemunho. Seu nome e sua história continuam a ecoar, nos lembrando que o tempo de Deus é perfeito e que Ele, em sua infinita paciência, nos dá oportunidades para nos voltarmos a Ele. Mas essa paciência tem um limite, e a história de Matusalém é uma prova disso. O nome de Matusalém carrega um significado profético que poucos percebem. Em hebraico, ele pode ser interpretado como "sua morte trará", ou "quando ele morrer, virá". Essa definição aparentemente simples esconde uma mensagem profunda. Sua vida estava diretamente ligada a um evento de grande impacto. E quando analisamos a cronologia bíblica, percebemos que Matusalém morreu exatamente no ano em que o dilúvio aconteceu. Coincidência?
Certamente não. Isso revela algo impressionante sobre o caráter de Deus. Ao permitir que Matusalém vivesse mais do que qualquer outro ser humano, Deus estava demonstrando sua paciência e misericórdia para com a humanidade. Ele estendeu o tempo de vida desse homem para prolongar as chances de arrependimento antes do juízo. É um reflexo do que Pedro descreve em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Imagine viver sabendo que sua própria existência era um marcador profético do julgamento divino. Matusalém, mesmo sem registros diretos sobre suas palavras, era uma mensagem viva para o mundo. Cada dia que ele vivia era uma extensão da graça de Deus. Sua morte, no entanto, foi o sinal do fim da paciência divina e da chegada do dilúvio. A humanidade ignorou os sinais. Não percebeu que sua longevidade era uma advertência e seguiu mergulhada na corrupção. Esse princípio se aplica até hoje. Deus sempre envia sinais antes do julgamento. Ele levanta profetas, usa circunstâncias e até mesmo o tempo como forma de alerta. Mas, assim como nos dias de Matusalém, muitas pessoas ignoram os avisos. Elas vivem como se houvesse tempo infinito para se arrepender, sem perceber que a graça tem um limite. Quando esse tempo se esgota, o juízo vem, como aconteceu nos dias de Noé. A história de Matusalém nos ensina que Deus é paciente, mas não indiferente. Ele nos dá oportunidades para nos voltarmos a Ele, mas cabe a nós reconhecer os sinais e agir enquanto há tempo. Não sabemos quando a contagem regressiva para cada um de nós terminará, mas sabemos que Deus nos chama hoje. E a pergunta é: vamos ouvi-lo ou ignorar os alertas, como fizeram aqueles que pereceram no dilúvio? Matusalém não era um homem qualquer. Ele fazia parte de uma linhagem marcada pela fé e obediência a Deus. Seu pai, Enoque, foi um dos poucos homens na Bíblia que não experimentou a morte, pois andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Já seu neto, Noé, foi escolhido por Deus para sobreviver ao dilúvio e dar continuidade à humanidade. Ou seja, Matusalém esteve cercado por homens que andavam com Deus e testemunhou, ao longo de sua vida, tanto a fidelidade divina quanto a crescente corrupção da humanidade. Ser criado por Enoque deve ter sido algo extraordinário. Enoque não era apenas um homem justo, mas alguém que tinha uma comunhão tão profunda com Deus que foi arrebatado sem ver a morte. Isso indica que Matusalém cresceu sob uma influência poderosa, ouvindo sobre a santidade e a justiça do Criador. Podemos imaginar que ele tenha aprendido sobre a importância da fé, da obediência e do temor ao Senhor. No entanto, ao contrário de seu pai, Matusalém não foi levado diretamente por Deus. Sua missão era permanecer na terra como um testemunho vivo da paciência divina. Além de ser filho de Enoque, Matusalém era avô de Noé. Isso significa que ele pode ter influenciado a criação do homem, que seria o último justo da sua geração. Noé viveu em tempos de extrema corrupção, mas permaneceu íntegro e encontrou graça aos olhos de Deus. Gênesis 6:8. Podemos nos perguntar: será que Matusalém teve um papel na formação do caráter de Noé? Muito provavelmente sim. Como parte dessa linhagem justa, ele pode ter transmitido os ensinamentos e a herança espiritual que Noé precisaria para cumprir sua missão. A linhagem de Matusalém nos ensina um princípio fundamental. A influência espiritual que recebemos e transmitimos pode mudar gerações. Ele não viveu isolado. Sua vida teve um impacto sobre aqueles que vieram depois dele. Da mesma forma,
Hoje, nossas escolhas e nossa fé podem influenciar nossos filhos, netos e até mesmo pessoas que nunca conheceremos. Como estamos cultivando esse legado? O que nossas atitudes estão ensinando às próximas gerações sobre Deus? Matusalém faz parte de um grupo seleto de homens que marcaram a história da humanidade e da fé. Seu nome pode não ser tão lembrado quanto o de Noé ou Enoque, mas sua posição na linha do tempo da Bíblia mostra que ele foi uma peça importante no plano de Deus. Assim como ele recebeu uma herança espiritual poderosa, nós também temos a oportunidade de deixar um legado de fé. A pergunta que fica é: que tipo de influência estamos construindo para aqueles que virão depois de nós? A época em que Matusalém viveu foi uma das mais sombrias da história da humanidade. O mundo estava corrompido, dominado pela violência e pela imoralidade. Em Gênesis 6:5, lemos que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A humanidade, que deveria viver em comunhão com Deus, mergulhou no pecado, afastando-se completamente do Criador. Esse período foi marcado por algo misterioso e controverso: a presença dos gigantes, conhecidos como Nefilim. Gênesis 6:4 menciona que havia naqueles dias gigantes na terra, e há interpretações que sugerem que esses seres eram descendentes de anjos caídos que se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça poderosa e violenta. Seja como for, o mundo antes do dilúvio era habitado por seres de grande força, mas também de grande maldade, contribuindo para o aumento da perversidade sobre a terra. Matusalém viveu nessa realidade por séculos, testemunhando a crescente corrupção e o distanciamento da humanidade de Deus. É possível imaginar o quanto ele viu a sociedade se deteriorar ao longo dos anos. Aqueles que antes seguiam os ensinamentos divinos foram se tornando cada vez mais rebeldes, praticando injustiças, idolatrias e violências sem limites. Enquanto alguns de seus ancestrais andavam com Deus, a maioria da humanidade seguia o caminho da destruição. A Bíblia não nos dá detalhes sobre como Matusalém lidava com essa decadência moral, mas, considerando sua linhagem, podemos supor que ele permaneceu fiel à fé recebida de Enoque. Seu neto, Noé, foi encontrado justo aos olhos de Deus, o que sugere que, de alguma forma, a influência da família permaneceu. No entanto, o mundo ao seu redor estava condenado. Deus, em sua paciência, retardou o julgamento, mas o limite da misericórdia se aproximava. A história do mundo antes do dilúvio nos traz uma forte advertência. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Mateus 24:37, ou seja, uma época de depravação, onde as pessoas viveriam sem temor a Deus. Assim como naquela época, muitos ignoram os sinais do juízo e continuam vivendo como se nada fosse acontecer. Mas, assim como o dilúvio chegou para aqueles que não deram ouvidos aos alertas, o julgamento de Deus virá novamente sobre este mundo. A pergunta é: estamos preparados? A vida de Matusalém não foi apenas longa, ela foi um sinal profético. Como vimos, seu nome pode ser traduzido como "quando ele morrer virá", e de fato, no ano exato de sua morte, as águas do dilúvio cobriram a terra. Isso não foi uma coincidência, mas um testemunho do caráter de Deus. Ele estava dando à humanidade o máximo de tempo possível para se arrepender antes do juízo. Cada dia que Matusalém vivia era mais um dia de graça, mais uma chance para o mundo mudar seus caminhos. Ao longo de 969 anos, Matusalém foi uma espécie de relógio divino. Ele viveu durante um período em que a corrupção da humanidade estava atingindo o auge, mas Deus não trouxe o juízo imediatamente. Sua longevidade não foi apenas um fenômeno biológico, foi um reflexo da paciência de Deus.
Como 2 Pedro 3,9 nos lembra, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas assim como o tempo de Matusalém chegou ao fim, o tempo da paciência divina também se esgotou. Quando ele morreu, as águas do dilúvio começaram a cair. Imagine o impacto desse momento. As pessoas que conheciam Matusalém e sabiam da fidelidade de Noé talvez tivessem ouvido advertências sobre a destruição iminente, mas as ignoraram. Elas continuaram vivendo como se nada fosse mudar, até que fosse tarde demais. O que aconteceu nos dias de Matusalém é um alerta para nós. Vivemos em um mundo onde Deus ainda estende sua misericórdia, permitindo que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Mas esse tempo não durará para sempre. Assim como houve um limite na época do dilúvio, haverá um limite no tempo presente. Jesus nos alertou em Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Isso significa que estamos vivendo uma contagem regressiva para o juízo final. A história de Matusalém nos ensina que Deus é misericordioso, mas também justo. Ele oferece tempo para o arrependimento, mas esse tempo não é infinito. Assim como nos dias de Noé, muitos ignoram os sinais e continuam vivendo sem temor a Deus. A questão que devemos nos fazer é: estamos aproveitando esse tempo de graça ou estamos desperdiçando a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus? Apesar dos avisos, a humanidade nos dias de Matusalém seguiu um caminho de rebeldia e corrupção. O pecado se multiplicou de tal forma que Deus declarou: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. O Criador, que é paciente e misericordioso, viu que o coração do homem estava totalmente inclinado para o mal, sem desejo de arrependimento. O limite da paciência divina foi atingido e o juízo tornou-se inevitável. Antes do dilúvio, Deus levantou homens para advertir a humanidade. Enoque, pai de Matusalém, profetizou sobre o juízo vindouro, Judas 1:14-15. E Noé, neto de Matusalém, pregou sobre arrependimento enquanto construía a arca, 2 Pedro 2:5. No entanto, a maioria das pessoas zombou desses alertas, preferindo seguir seus próprios desejos. Elas acreditavam que nada mudaria e que poderiam viver sem consequências. Esse mesmo espírito de descrença continua presente nos dias atuais. O dilúvio foi a resposta de Deus à crescente maldade. Foi um evento de proporções inimagináveis, destruindo tudo o que existia. Para muitos, parece um ato severo, mas na verdade foi um ato de justiça. Se Deus não tivesse intervindo, a corrupção teria se espalhado ainda mais, tornando impossível a existência de qualquer justiça ou retidão na terra. O dilúvio não foi apenas destruição, foi uma renovação, uma oportunidade para um novo começo através de Noé e sua família. Esse período da história serve como um alerta para nós. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé, Mateus 24:37 e 39, ou seja, um tempo em que as pessoas estariam tão distraídas com suas vidas que ignorariam os sinais da vinda do Senhor. Hoje, vemos a mesma indiferença para com Deus, o mesmo afastamento da verdade e o mesmo aumento da maldade. Assim como no passado, muitos acreditam que o juízo nunca virá, mas a Bíblia nos garante que ele virá no tempo determinado por Deus. Matusalém viveu até o último momento antes do juízo, simbolizando a paciência divina. Sua história nos ensina que Deus adverte antes de agir e que ele sempre dá tempo para o arrependimento. No entanto, chega um ponto em que a justiça precisa ser executada. A pergunta que fica é:
Estamos preparados para o dia em que Deus trará juízo novamente? Ou estamos ignorando os sinais, assim como fizeram aqueles que pereceram no dilúvio? A vida de Noé foi marcada pela fé e obediência a Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida. Mas será que ele desenvolveu essa fidelidade sozinho? Considerando que Matusalém viveu até o ano do dilúvio, é provável que sua influência tenha sido crucial na formação espiritual de seu neto. Crescer sob a presença de um homem que viveu quase um milênio e que veio de uma linhagem de justos certamente impactou a maneira como Noé via o mundo e sua relação com Deus. Matusalém era filho de Enoque, um homem que andou tão próximo de Deus que foi arrebatado sem experimentar a morte. Gênesis 5:24. Essa conexão espiritual deve ter sido transmitida para as gerações seguintes. Como avô de Noé, Matusalém provavelmente compartilhou histórias sobre a fidelidade de Enoque e os princípios de uma vida justa diante do Criador. Em um mundo cada vez mais mergulhado no pecado, Noé encontrou forças para permanecer fiel, e parte disso pode ter vindo dos ensinamentos de sua família. O papel dos mais velhos na transmissão da fé é algo fundamental nas Escrituras. Deuteronômio 6:6-7 instrui: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essa prática de passar adiante os mandamentos de Deus foi essencial para que Noé se tornasse o homem escolhido para preservar a humanidade. Sem uma base sólida de fé, teria sido difícil para ele obedecer a Deus e construir a arca. Além da influência espiritual, Matusalém pode ter compartilhado com Noé uma visão ampla da história humana. Ele viveu por séculos, viu a terra se encher de corrupção e testemunhou o afastamento progressivo da humanidade de Deus. Esse conhecimento ajudou Noé a entender a gravidade da situação e a aceitar seu chamado para construir a arca. Não era apenas um projeto físico, mas um plano divino para preservar aqueles que ainda eram fiéis ao Criador. A relação entre Matusalém e Noé nos ensina que a transmissão da fé entre gerações é essencial. Muitas vezes, as sementes da fé são plantadas por aqueles que vieram antes de nós. Noé teve que tomar suas próprias decisões, mas sua fidelidade não surgiu do nada. Ela foi cultivada ao longo do tempo, possivelmente com a influência de seu avô. Hoje, cada um de nós também tem essa responsabilidade. Estamos deixando um legado de fé para aqueles que virão depois de nós? Embora a Bíblia não nos dê muitos detalhes sobre o relacionamento entre Matusalém e Noé, podemos imaginar que sua influência foi significativa. Matusalém viveu até o ano do dilúvio e, sendo avô de Noé, teve tempo suficiente para ensinar, aconselhar e transmitir a herança espiritual que recebeu de Enoque. Ele foi um dos últimos patriarcas antes da grande destruição e pode ter sido uma peça-chave na formação do caráter de Noé, que foi encontrado justo diante de Deus. Noé viveu em um tempo de extrema corrupção, mas permaneceu íntegro. Gênesis 6:9 diz que ele era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse tipo de retidão não surge do nada. A criação de Noé deve ter sido fortemente influenciada pelos ensinamentos que recebeu de seus ancestrais, incluindo Matusalém. Ele provavelmente aprendeu sobre a importância da fé, da obediência e do temor ao Senhor por meio das histórias e experiências compartilhadas por sua família. Além disso, Matusalém era uma testemunha viva da história da humanidade. Ele nasceu numa época em que Adão ainda estava vivo e pode ter ouvido relatos diretos sobre a criação e a queda. Imagine a riqueza de conhecimento que ele carregava. É possível que ele tenha passado essas histórias para Noé, ajudando-o a compreender a soberania de Deus e a necessidade de permanecer firme na fé,
mesmo quando todos ao seu redor se desviavam. Noé precisaria de uma fé inabalável para construir a arca em meio ao desprezo da sociedade. Se Matusalém desempenhou um papel na sua formação, isso nos ensina algo muito importante: a importância de transmitir um legado espiritual. O mundo ao redor pode estar em decadência, mas se criarmos nossos filhos e netos nos caminhos de Deus, podemos deixá-los preparados para enfrentar qualquer desafio. A história de Matusalém e Noé nos lembra que nossa influência vai além da nossa própria vida. Aquilo que ensinamos e vivemos pode afetar gerações futuras. Assim como Matusalém pode ter sido um pilar de fé para Noé, nós também devemos ser referências de compromisso com Deus para aqueles que nos cercam. No final, nosso legado espiritual pode ser a diferença entre perder-se com o mundo ou permanecer firme na graça divina. A história de Matusalém não é apenas um relato sobre um homem que viveu 969 anos. Sua vida carrega lições profundas sobre a paciência de Deus, a necessidade de arrependimento e o equilíbrio entre misericórdia e juízo. Ele foi um sinal vivo da graça divina, pois enquanto ele esteve na terra, Deus adiou o dilúvio, dando à humanidade mais tempo para mudar seus caminhos. No entanto, quando esse tempo se esgotou, veio a destruição. Isso nos ensina que a paciência de Deus não é infinita e que precisamos agir enquanto ainda há tempo. Uma das grandes lições de sua vida é a importância da influência espiritual. Matusalém era filho de Enoque, um homem que andou com Deus e foi arrebatado sem ver a morte. Gênesis 5:24. Ele também foi avô de Noé, o único homem justo encontrado em sua geração. Isso mostra que, mesmo vivendo em um mundo corrupto, ele fez parte de uma linhagem que manteve a fé. Da mesma forma, nós somos chamados a ser exemplos para nossa família e para aqueles ao nosso redor, transmitindo um legado de fidelidade a Deus. Outro ensinamento poderoso é que os sinais de Deus muitas vezes estão ao nosso redor, mas nem sempre prestamos atenção a eles. O nome de Matusalém era uma profecia do juízo que estava por vir, mas as pessoas ignoraram. Assim como nos dias dele, hoje também há sinais evidentes de que vivemos tempos de crescente afastamento de Deus. A pergunta é: estamos percebendo esses alertas e nos preparando espiritualmente, ou estamos vivendo como aqueles que foram surpreendidos pelo dilúvio? Além disso, a longevidade de Matusalém nos faz refletir sobre como usamos o tempo que Deus nos dá. Ele teve quase 1000 anos de vida, mas e nós? Como estamos aproveitando nossos dias? Muitas vezes vivemos como se tivéssemos tempo ilimitado para buscar a Deus, mas a realidade é que ninguém sabe quanto tempo ainda lhe resta. Precisamos viver com propósito, colocando Deus em primeiro lugar e aproveitando cada oportunidade para crescer espiritualmente. Por fim, a história de Matusalém nos lembra que Deus sempre dá tempo para o arrependimento, mas o juízo um dia virá. Se há algo que precisamos acertar com Deus, o momento é agora. Assim como a porta da arca se fechou no tempo de Noé, haverá um dia em que a oportunidade de buscar a Deus não existirá mais. Que possamos aprender com a vida de Matusalém e escolher viver de maneira que honre ao Senhor, aproveitando a graça e a misericórdia que Ele nos concede hoje. A história de Matusalém nos mostra que Deus é paciente, mas sua justiça não falha. Durante 969 anos, sua vida foi um lembrete vivo da misericórdia divina, adiando o juízo para dar tempo ao arrependimento. Mas quando esse tempo se esgotou, veio o dilúvio. Isso nos ensina que o tempo de Deus não é infinito e que precisamos estar preparados espiritualmente antes que seja tarde demais. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que estamos vivendo em uma época parecida com a de Noé? Os sinais do fim dos tempos já estão evidentes? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas reflexões.
Se esse vídeo te abençoou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como este. E se você quer continuar mergulhando nos mistérios da Bíblia, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Deus te abençoe e até a próxima. A história de Matusalém nos mostra que Deus é paciente, mas sua justiça não falha. Durante 969 anos, sua vida foi um lembrete vivo da misericórdia divina, adiando o juízo para dar tempo ao arrependimento. Mas quando esse tempo se esgotou, veio o dilúvio. Isso nos ensina que o tempo de Deus não é infinito e que precisamos estar preparados espiritualmente antes que seja tarde demais. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que estamos vivendo em uma época parecida com a de Noé? Os sinais do fim dos tempos já estão evidentes? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas reflexões. Se esse vídeo te abençoou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo como este. E se você quer continuar mergulhando nos mistérios da Bíblia, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Deus te abençoe e até a próxima.